Consegue enxergar? Vai lá, diz aí pra nós aí. Me ajude aí, vai. Problema, né? Começa um problema. A coisa funciona? Sim. Aí, ou então não. Se for sim, deixe do jeito que está. Consequentemente, ao final, então não existe problema. Beleza. Se funciona, não existe problema. Não. Você mexeu nela? Sim, seu idiota. Não. Basta disfarçar. Então disfarça. Então disfarça. Tá? Então se você disfarçar, não existe problema. Então você é um idiota. Alguém sabe? Não. Se não, você pode culpar alguém. Se você culpar alguém, então não existe problema. Né? Então se alguém sabe? Alguém sabe, sim. Então você é um pobre infeliz. Porque se você culpar alguém, você também é um pobre infeliz. Né? Se você não culpar alguém, você também é um pobre infeliz. Então, se você é um pobre infeliz, dá para esconder, arquivar, né? Dá para esconder, arquivar? Dá para esconder, arquivar? Sim. Não. Então, se não, você vai culpar alguém. Se sim, não existe problema. Então, na verdade, o problema não existe. Ou o problema está lá, né? Bom, a questão desse algoritmo aqui eu achei muito legal. Porque é o algoritmo do problema. Ou seja, isso aqui é para demonstrar para vocês que isso aqui é fluxo, tá? Isso aqui é como se fosse uma caixinha de fluxo. Isso aqui é para demonstrar para vocês que nós temos que prever todas as ações possíveis. Tá certo? Então, quando ele chega logo ali, ó, problema. A coisa funciona, eu só tenho duas respostas, lembra? A gente só tem duas respostas. Sim ou não? Não tem um talvez. Não, ela briga, mas não. Ou funciona ou não funciona. Tá certo? Aí vem, se funciona, sim. Beleza, deixa do jeito que está, então não existe problema. Beleza, né? Só que aí, não, o negócio não funciona. Se não funciona, agora o negócio deu zero. Aí vamos lá, outra condicional. Você mexeu? Foi você que mexeu nela? Aí o cara diz, rapaz, fui eu, ó. Pô, cara, tá muito burro, foi mexer, tá parado, não era pra mexer nisso aí não. Pô, cara, eu queria ver como era. E agora? Alguém sabe? Tu contou pra alguém? Aí esse rapaz, eu contei, ó. Eu contei, ó. O cara tá muito burro, mano. Né? Aí chega bem aqui, né? Então você é um pobre infeliz. E aí, dá pra arquivar? Dá pra esconder esse negócio aí? Só vai dar. Então pronto. Dá pra culpar alguém? Dá. Então, não existe problema. O problema aí foi o Giovanni. O Giovanni fez ali a besteira e tal. Pode dizer que foi ele. Só que aí você vai. Aí outra situação. Não. Né? Alguém sabe? Sim. Dá para culpar alguém? Dá não. Então, meu amigo, você é um pobre infeliz. Tchau. Você continua com o problema. Ou seja, o tempo todo você tem uma estrutura que vai definir o que vai acontecer sempre no passo seguinte. Sempre no próximo passo. Certo? Isso aqui é que é o algoritmo. Ou seja, o tempo todo você tem uma linha, mas sempre você tem que saber quais são as ramificações que devem ser seguidas. Tá? Sempre dessa forma. Para que isto funcione, a gente tem que entender os tipos de informação, tá? Os tipos de dados. Alguns deles a gente já viu rapidamente quando a gente foi montar as nossas tabelas, né? A gente olhou rapidamente para eles, mas agora é que a gente vai realmente olhar com um certo cuidado, tá? Bom, Rosana, lê para nós.
serve para resolver problemas que tenham dados para que ele devolva informações. Usados dados a instruções. Tipos de dados. Os dados são as informações que ele espera para poder calcular e resolver os problemas. Temos 3 tipos básicos: numéricos, inteiros reais, caracteres e lógicos. Beleza. Então nós temos números, nós temos texto e nós temos o tipo de dado lógico. Vocês vão ver que a gente já os viu. Pode continuar. Tipos inteiros. É todo o valor numérico, negativo ou positivo, sem partes decimais. Exemplo, 1 menos 3 menos 45. Tipos reais. São todos os valores que têm a parte fracionária. Exemplo, 0,23 menos 43,92. Ou seja, número eu só vou ter 2. Ou ele é inteiro, que não tem parte fracionada, não tem os decimais, ou ele é do tipo real, que tem essa parte fracionada. Certo? Para finalizar. Tipos caracteres. É um conjunto de caracteres que pode ser letras, números, caracteres especiais ou todos juntos. Exemplo, HBC, 4560, Clover, cada 2. Tipos lógicos. Esse tipo é uma herança dos primórdios da computação. Ele é uma chave que tem 2 estados, verdadeiro ou falso, ligado ou desligado. Beleza. Ou seja, nós utilizamos esses tipos para determinar quanto espaço ele vai ocupar na memória. Tá? Quanto espaço ele vai ocupar na memória. Porque não é só ele vai armazenar uma informação, né? Um dado lá dentro. Aqui não dá não, né? Não, vai ter que ler. Isso aqui é uma tabela resumida, tá? Que tem mas praticamente 90% aqui dos tipos de dados que o VBA suporta, tá? Aí o VBA em geral, tá? Que você pode usar em qualquer lugar, ou no Access, ou no Excel, no Notebook, Word, em qualquer lugar. Ele trabalha com esses tipos aqui, ok? Aí ela vai ter aí a especificação daquele tipo de dados que você vai utilizar, tá? Então a gente tem aí, ó, o byte, o boolean, o inteiro, que o nosso inteiro, tá? O inteiro que a gente costuma falar, ele na verdade é esse valor grande aí, esse que vai nos 32 mil e tanto, tá? Até 32.767, né? Variando de negativo a positivo, certo? Aí a gente tem o inteiro longo, que ocupa 4 bytes de memória. Aí você tem o single, o double, você tem o occurrence, né? Você tem o double lá embaixo, você tem o decimal, tá? Então você tem alguns caras aí que você vai trabalhar. Inclusive a gente tem um cara aqui chamado Variant, e esse Variant, ele é um cara que você é uma espécie de coringa, tá? Quem joga carta aí sabe que coringa é aquela carta que substitui todas aquelas outras, né? Dependendo do jogo, né? Então, o Variant é esse cara, tá? Ah, eu quero colocar aí um objeto na memória, lá em cima do Variant. Ah, eu quero botar um texto no Variant, eu quero, sabe? Ele suporta qualquer tipo, só que tem um problema. Esse cara é muito grande. Só para vocês terem uma ideia, o Variant aqui, trabalhando com números, ele ocupa 16 bytes da memória. 16 bytes. O Variant, usando caracteres, 22, mais uma string de tamanho de comprimento, que vai chegar até 2 bilhões de bytes. Ou seja, ele ocupa um espaço de 2 GB da memória.
milhões, eles são 2 GB na memória. Imagina aí uma máquina aí com esse espaço todo reservado para você alocar um negócio que é pequeno dentro dele. Então, por isso que o Variant, você tem que tomar muito cuidado quando você for trabalhar com ele. Tá? Isso aí são casos bem específicos realmente. Tá? Para a gente poder entender, né, como é que funciona, então a gente tem esse pequeno desenho aqui do lado. Então, ó, nós vamos ter aqui, ó, variável é um nome simbólico associado a um dado. Aí essa variável vai ficar lá na memória. Ela vai ter duas propriedades. Uma chamada rótulo, a outra chamada conteúdo. Programou aí. Programou vai mostrar essas imagens aí. Mais ou menos. Aí o que acontece, ó? Isso aqui é a memória, certo? Isso é a memória. Se isso aqui é a memória, isso aqui que está destacado são as variáveis. Então eu vou ter quantas variáveis aqui? Eu vou ter 3 variáveis. Aí as propriedades dessas variáveis são o conteúdo, que é o valor, e aqui, ó, é o rótulo, que é a identificação dessa variável. Ou seja, essa variável, ela vai ocupar um determinado espaço na memória. Aqui é que tem um dos maiores problemas quando você vai programar, ou quando o cara programa sem ter o conhecimento técnico, sem conhecer realmente o que está fazendo. Por quê? Porque o cara vai declarar tudo, variáveis ou muito grandes, ou variáveis muito pequenas, e você acaba estourando a pilha. Tá? Exemplo. Você pode, por exemplo, declarar uma variável com um tamanho muito grande, tá? Por exemplo, colocar um inteiro longo, que tem um espaço muito grande, para ocupar, por exemplo, para colocar a idade. Por exemplo, existe alguém que faz 23 anos e meio? Não. O cara faz 23 anos ou 24? Não tem 23 anos e meio. Depende? Depende. Depende. Perguntar para o cara que tem 24 anos. Na época eu tenho 25, né? Quase 25, eu tenho 23,5. Mas na hora que você preencheu a ficha de emprego, quantos anos você tem? 24. 24, não tem que correr, né? Mas aí é que tá. O 24, ele é um valor pequeno. Tá? Podem conferir aí. O byte vai de 0 a 255. Eu não posso colocar um 25 ou 24 dentro dessa faixa? Posso. Aí eu te pergunto, é interessante eu colocar 25 numa faixa de inteiro longo, que vai até 32 mil? Olha o espaço que eu estou desperdiçando para usar uma coisa pequena. Estão entendendo? Então por isso que a gente tem que conhecer os tipos de dados, né, os tamanhos deles, para que a gente não possa cometer esse tipo de erro. Tá? Porque você vai ocupar espaço, vai ficar lá, espaço desperdiçado, para você usar um negócio pequeno. Você vai usar o string, né? Se eu não for utilizar cálculo com aquele número, eu posso utilizar string, não tem problema. Tá certo? Isso é outro detalhe. Se eu for utilizar cálculo, eu não posso, tem que ser número. Aí você tem que definir se é inteiro, se é double, se é inteiro longo, se é byte. Tá certo? Só que estava faltando alguma coisa, ó. Olha aí, né? Tem que ter a mágica aqui, né? Então, ó, a variável estava faltando o domínio, que é o tipo, tá? Agora sim, eu sei que essa variável
com o nome soma está somando esses dois valores aqui, ó, o 6 e o 5, porque são números. Tá certo? Isso aqui fica armazenado lá na memória, né? Fica armazenado na memória RAM. Fica guardado lá até quando? Até o seu programa ser finalizado. Enquanto o programa estiver carregado em memória, isso aqui está lá guardando, está armazenado na memória. Na hora que você terminou o programa, fechou, isso aqui também sumiu. Tá ok? Beleza, retornando. Então nós temos aqui, ó, variável, só para a gente revisar. Variável vai ter uma área lá na memória, onde ela vai ficar reservada, esperando o ser chamado, né? Para poder armazenar um valor ou um valor de consulta, né? Você vai consultar aquele valor, tá? Operadores, ou seja, como o VBA, ou seja, a linguagem de programação, ela é essencialmente baseada em matemática, então sempre a gente vai ter os operadores para poder a gente fazer os nossos trabalhos, tá? Então nós vamos ter alguns operadores. Esse aqui, imagino eu que não tem nenhuma novidade, né? São os operadores aritméticos, tá certo? Tem alguma novidade aqui? Acho que não, né? Mod? Módulo é novo? O mod é o seguinte, é o retorno, é o resto da divisão. Tá? É o resto da divisão. Exemplo, quanto é 7 dividido por 3? 2. Tem resto? Vai dar quanto de resto? Não sei o resto. O resto vai chegar em 3? Não. Vai dar 1. Vai dar 1? Pronto. Então esse 1 é o mod. Ou seja, em vez de ser 7 dividido por 3, que vai dar 2 e alguma coisa, né? 7 mod 3 resta 1. É o final, é o resto da divisão. Tá? Então ele vai dar o número inteiro, seria 2, e já está restando 1, é isso? Não, ele vai me dar o resto da divisão. Exemplo. Beleza, então a gente tem aqui exponenciação, divisão e tal. Aqui é tranquilo, né? Esse aqui são o que a gente chama de operadores relacionais. Tem algum aqui que é novidade? Não, né? Igual, maior, menor, tal, diferente. Bababá, tranquilo. Operadores lógicos. Então nós vamos ter, ó, a conjunção, que é o AND, que é o I, tá certo? Ele junta. Nós temos o OR, que é o OU, é uma disjunção, ele, ó, separa. E nós temos um cara que nega tudo, ele faz o contrário do que está acontecendo. É o NOT, que é a negação, tá? Normalmente vocês vão trabalhar com ele em inglês, então vai ser AND OR NOT, tá certo? Que é o I, o OU e o negado, tá? E os operadores de precedência. Isso aqui é o seguinte, ó, a ordem de precedência no cálculo. Cálculos aritméticos. Que é a ordem que deve ser executada primeiro. Então tem aqui, ó, exponenciação, o que tiver dentro de parênteses, multiplicação ou divisão, e no final o que tiver entre parênteses, soma ou subtração. Relacionais, avaliados sempre da esquerda para a direita, na ordem que aparece. Tá? Ou seja, igual, maior, menor, menor, maior, maior, igual e tal. E os lógicos, NOT, AND e OR. Tá? Se vocês entenderam, quanto é que vai dar essa expressão? Por quê?
Ó, quem disse 9 está certo. Todo mundo disse 9? Tem certeza? Então, ó, 2 mais 1, 3. Resolvi o que está dentro dos parênteses. Vezes o número que está fora. Vezes 3, 9. Pergunto, é difícil essa expressão? Não. Aí você podia fazer a distribuição, né? Mas não é o caso agora. Mas assim, os fundamentos matemáticos, de quando você vai aplicar dentro de uma fórmula, dentro do VBA, é a mesma coisa como se você estivesse fazendo na mão. Ou seja, é o mesmo raciocínio. Sempre ele vai ler da esquerda para a direita. Então a forma que você vai montar a tua expressão é a mesma forma como se você estivesse fazendo na mão. Ok? Pergunto, alguma dúvida aqui nessa linha de raciocínio aqui? Não? Quanto é que dá o A, o B, o C e o D? Beleza, então vamos ver aqui as respostas. Letra A, responderam menos 2. Beleza. Letra B é 9, né? Certo? A letra C é 14. E a D, eu disse que a mais difícil era a D, né? E aí? Alguém se perdeu aí? A B eu acertei, só acertei de botar no 1. Desculpa. Porque botar 6 dividido por 6. Ali se eu quiser. Não é 6 dividido por 6. Na regra primeiro. 6 dividido por 2 vezes 3. É a divisão ou a multiplicação? O algoritmo precisa. Se não tiver nenhum parênteses, sempre vai ser da esquerda para a direita, multiplicação e divisão. Da esquerda para a direita. Um por um. Da esquerda para a direita. Isso. Então, tipo, da primeira divisão. Primeira divisão. Tá? Só que tem um detalhe, que não está posto aqui. Toda vez que vocês forem construir uma expressão no VBA, é interessante que vocês façam a separação por parênteses, por operação. Exemplo, o ideal é, se eu tenho essa soma e depois essa multiplicação, o ideal é que eu tivesse um parênteses aqui, ó. Porque aí a gente usa fórmulas grandes no Excel com expressões que são grandes também. Então, tipo, alguns momentos você percebe um erro, você vai ver lá que as expressões que foram feitas lá, qualificadas, né, não tem a separação adequada com parênteses. Aí pega a operação matemática na frente da outra. Justamente. É por isso que o ideal é separar por parênteses, seguindo aquela lógica que você quer resolver. Né? Exemplo, eu tenho aqui 18 menos 11 mod 3. Tá? Aqui está certo, eu só tenho uma operação, né? Então, na verdade eu tenho duas. Eu tenho isso aqui é uma operação inteira. Tá certo? Isso é uma operação inteira. Então, o que é que eu tenho que resolver primeiro? Eu tenho que resolver primeiro isso aqui para depois vir para cá, né? Então, 18 menos 11 mod 3. Aí você vai fazer lá o 11 mod 3, vai restar 2. Vai chegar em 16. Aí vamos lá. Tem um negócio do mod, esse exemplo que você está dando aí. O mod, por exemplo, eu iria na frente da subtração. Porque se eu pegasse o 18 menos o 11, né, começasse por essa operação... Pronto, você poderia se não tiver, ó... Ia dar 7 e o resto seria 1, e não 2. Como não tem nada, você poderia imaginar, primeiro eu tenho que fazer isso aqui, para depois fazer o mod, não é assim? Isso. Só que o mod, ele é divisão. O mod é divisão. Então, em relação a divisão, a subtração e divisão, quem que vem primeiro? Sempre divisão e multiplicação. Então, por isso que o mod é primeiro. Tá? O mod ele é a divisão. Função de 2 mais 6 vezes 4 dividido por 8. Aí primeiro fazia o vezes e depois divisão.
Só que na verdade, como eu disse, aqui está faltando os parênteses. Mas foi colocado propositalmente para indicar que se você não tiver uma ordem, você pode calcular de um jeito e ele pode calcular de outro. Justamente porque ele pode ver que a ordem é diferente. Eu nunca vi nenhuma calculadora dizendo comum ou mod, né? Científica eu nunca lembro. A científica tem. A financeira eu acho que não. Não lembro se HP tem. Financeira tem também. A financeira também tem. Então pronto. Mas tipo assim, É para ter porque na verdade é interessante ter, porque alguns cálculos de dígito verificador são feitos com a resposta desse mod. No caso, o resto dessa divisão. Tá? Mas tudo bem, tranquilos? Isso aqui é importantíssimo que vocês depois treinem, tá? Cria a expressão, tenta ver aí quais são os resultados, depois faz o cálculo lá no Excel, na calculadora e vai pensando. Porque é com base nisso que a gente vai construir as nossas aplicações. Tá? Para a gente construir as nossas aplicações, o que é que vai acontecer? A gente começa agora, nesse momento aqui, ver as regras. Até então a gente entendeu quais são os tipos de dados, quais são os dados que você vai ter que manipular. E agora a gente vai ver as regras. E as regras são simples. Tá? Os nomes dados, as classes, métodos, variáveis, interfaces e objetos devem começar por letras e ou letras e números. Tá certo? Ou seja, não existe variável começando com 2, 3. Não existe variável começando com dólar. Não existe variável começando com arroba. Ou começa por letra, ou letra seguido de números. Tá certo? O VBA, ele é case sensitive, ou seja, nome é diferente de nome. Estão vendo aí a diferença? Certo? O N, aqui ó, N minúsculo é diferente de N maiúsculo. Então o VBA identifica sim essa diferença. Então para ele, esses dois são duas variáveis diferentes. Tá? E se o cara escreveu pensando que é a mesma, não rola. Convenção. Basicamente a gente vai ter esses dois tipos aqui, ó. Variáveis, métodos e objetos. Você vai utilizar quando for variável de nome composto, tá? Então, minha variável, sempre a primeira letra da segunda palavra é caixa alta. Ah, mas se eu não quiser usar dessa forma, pode usar o underline, tá ok? Ó, minha variável, meu método. E classes e interfaces, como a gente vai usar muito pouco isso aqui, é dessa forma. Minha, né? Esse aqui é o que a gente chama de forma camelo, tá? Que tem as duas forminhas. Ok? Então, as duas palavras são juntas, tá? Compostas, sendo que as duas iniciais são caixa alta. Tudo bem? Isso aqui é uma regra. Então, se você seguir, tá tranquilo. Tudo bem? Dúvidas? Vamos lá. Como é que eu faço para declarar? Beleza, olha só. Declaração de variável. A coisa mais simples do mundo. Ele vai ter uma instrução chamada DIN, seguida do nome da variável, seguido do tipo. Tá? Então seria assim, ó, nome variável, esse as significa como. Tá? Tipo. Então, exemplo. Eu tenho aqui, ó, DIN A. Eu posso ter uma variável com o nome A? Posso. Posso ter uma variável com o nome B, C, D? Posso. Eu só vou ter implicações quando, por exemplo, eu colocar uma variável com o nome table. Porque table é uma palavra-chave reservada dentro da linguagem. Então eu não posso ter. Eu posso ter tabela, mas table não. Tá? Então, DIN A, as, integer. Integer é o meu inteiro. Tá?
Din, área, as double. Double é aquele fracionado, é o real. Ok? Declarando variável e inicializando. Eu posso fazer isso aqui também, ó. Eu posso declarar a variável e já inicializar. O que é inicializar? Inicializar é já dizer que aquela variável já nasce com um valor dentro dela. Ela não nasce vazia. Ou seja, aqui em cima eu estou declarando. Eu só vou lá na memória e digo, memória, reserva para mim aí um espaço de tamanho double que eu vou chamar de área. E fica lá, vazia, aguardando, até o momento que eu insiro algum valor nela. Ou eu posso fazer isso aqui. Din, área, como double, valor 23.5. Eu já carrego ela já nasce com valor. Já está ocupada, já tem valor dentro dela. Tá? Quando é que você vai usar isso? Varia. Tá? Varia. Mas você vai entender, vai chegar um momento que você pensar assim, quando você vai declarar uma variável e já inicializá-la. Não tem como eu dizer assim, quando vai ser. Você vai entender o momento. Tá certo? É igual com o Jedi, você vai entender a força quando chegar. Né? Din, M, as, string. Toda string, ela tem que entrar entre aspas duplas. Tá? Toda string tem que entrar em aspas duplas. E aqui é o din, L, as, long, recebe I. Esse I aqui, ó, é o mesmo I que está aqui em cima. Aí eu pergunto, qual é o valor de L? É 10. Beleza. Por quê? Porque o L recebe I. E o I é 10. Tá certo? Outra coisa, o inteiro, podem observar lá naquela tabelinha, lá na mochila. O inteiro é maior ou menor que o long? Quanto é o valor do inteiro? Não é aquele 32.700 e tanto, né? Pode ser menos 32.768. 2 bytes. O novo é 4 bytes. Mais 32.767. Pronto. Aí quanto é o valor do long? Pode ser de menos 65. 2.147.483. Olha aí. É muito maior, não é? Ocupa 2 bytes a mais. Pronto. Aí o que acontece? O inteiro, como é menor que o long, então significa que um inteiro cabe dentro de um long. Tá? Mas o inverso é possível? Não. Não. É isso que vocês têm que Ele dá entender. um erro. Aí é o que a gente vai chamar de estou de pilha. Eu vou estar empilhando isso aqui e vai ter um momento em que eu não vou conseguir mais inserir um valor lá. Tá? Então, esses aqui são os principais que a gente vai usar. Inteiro, double, que é o real, string, que é o texto, e long, que é aquele inteiro longo. Professor, o din aí, o din é só uma forma de chamar? O din é uma instrução A instrução para chamar para você declarar. declaradas. É. O din aqui, se eu for dizer o que é o din significa declare in memory. Estou declarando, declare in memory. Então eu estou declarando na memória esta variável com o nome de i, que tem o tipo inteiro. Não é obrigado você declarar dizendo o tipo, não, né? É obrigado. É obrigado. Porém, contudo, todavia, entretanto, existe uma chave lá no VBA que você pode habilitar para que ele faça esse cheque. Para ele verificar se você está declarando ou não. Tá certo? Geralmente eu faço assim, din, n, né? A string, aí eu pego e boto o n é igual ao que eu quero, entendeu? Aqui você está fazendo a mesma coisa, só que em uma etapa só. Ou seja, eu estou declarando e inicializando. Certo. Tá certo? Eu posso declarar e depois lá embaixo dizer área é igual a 23.5. Tá certo? Todas as duas formas estão corretas. Tá? Eu só estou dizendo que essa aqui é uma outra opção. É uma outra forma. Tá ok?
Mas isso aqui, dessa forma, você só vai utilizar quando houver necessidade. Você vai sentir a necessidade de fazer esse tipo de operação. Tá? Mas normalmente, realmente, você declara e depois você vai inicializar ou setar aquele valor lá, aquela variável. Tudo bem? Vamos lá. Constantes. Infelizmente, o VBA não tem um pico. Tá? Ele não tem um pico. Mas isso aí não é problema. Você pode criar uma constante, onde você joga ali a declaração const, joga o nome, diz o nome da tua variável, no caso constante agora, e o valor. Tá? Outro detalhe que vocês têm que prestar atenção é o seguinte: o VBA é uma linguagem que foi produzida lá nos Estados Unidos. Portanto, toda a sintaxe dela é americana, tá? América do Norte. Então, 3.14.15.9 tem um ponto ali, no lugar de uma vírgula. Então é isso que você tem que prestar sempre atenção. Vírgula dentro do VBA é passagem de parâmetro. É quando eu tenho que passar de um parâmetro para o outro. Tá? E o ponto aqui vai se referir ou a valor do tipo double, real, ou é uma chamada de método. Como ali é número, não vai ser chamado de método. Vai ser a separação das casas decimais. Tá certo? Então, toda vez que você for escrever qualquer valor real do código, lembre-se, não vai usar vírgula, vai usar ponto. Tá ok? Não se preocupe que, na maioria dos casos, você coloca ponto e ele já faz a conversão mostrando a vírgula para você. Tá? E se houver problema, você também tem como contornar. Ok?